E ainda sobre essa situação da volta às aulas no estado de São Paulo, a gente recebe agora uma mãe que é uma das principais autoras de uma ação judicial contra a Prefeitura de São Paulo, Lana Romani. Lana, muito bom dia e obrigada por falar com a Jovem Pan. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos, tudo bem? Tudo ótimo. Lana, como vimos aí, pais de escolas particulares de São Paulo foram à justiça para pedir volta às aulas presenciais. Temos a informação que em uma semana cerca de 8.000 pessoas assinaram o manifesto. Então eu quero te perguntar, como está o andamento dessa ação, o que o grupo alega e o que a Prefeitura de São Paulo respondeu até agora? Ok, Lívia, na verdade, esse é um grupo de pais de escolas privadas e públicas. Nós somos um grupo misto de pais e mães e cidadãos que querem o retorno das aulas presenciais de acordo com o plano de reabertura do governo que o governo de São Paulo fez, no qual a Prefeitura cumpriu em todas as esferas esse plano de governo, com exceção da educação. Hoje, esse movimento surgiu há 20 dias, a gente colocou essa ação na semana passada. Hoje a gente tem 35.000 assinaturas nesse manifesto e saiu a decisão ontem à noite da juíza, como vocês bem relataram agora na matéria, obrigando com que Prefeitura e Estado possam preparar as escolas que ainda não estão preparadas para receber nossos alunos, nossos professores que são tão essenciais para que essas aulas presenciais voltem, e também os funcionários, de maneira segura e de acordo com os protocolos de segurança, né? Lana, como você disse, então essa ação contra a Prefeitura de São Paulo é para pedir a abertura das escolas particulares e públicas para aulas regulares ainda neste ano, mas este ano letivo ele praticamente acabou. O que vocês esperam para 2021? Tá? Com a piora da pandemia no estado, vocês temem que o prefeito Bruno Covas queira fechar as escolas novamente no próximo ano? Nosso pedido é que a Prefeitura ela reabra as escolas de acordo com o Plano São Paulo, dentro de uma maneira cautelosa, de acordo com o máximo de aglomeração que a gente esteja na fase que estiver, e para o ano que vem. Então, a importância da decisão urgente de hoje é para que as escolas possam se preparar, né? O que eles não fizeram nos 9 meses dessa pandemia, que eles façam agora nas férias escolares, e que preparem essas escolas para a volta das aulas presenciais curriculares de maneira segura. Mesmo a gente tem certeza, né, que certamente, na verdade, né, os casos vão aumentar devido às festas de final de ano, mas a gente se baseia na ciência. E o que diz a ciência? É que escola é o lugar seguro para alunos e professores, que a maioria dos casos de coronavírus se pega em outras situações, como festas, por exemplo, né, e outras situações como a ida ao trabalho, a ida ao supermercado, a ida ao dia a dia. E lugar de criança é na escola, e nesse ambiente, tanto alunos quanto professores ficam seguros. Então, esse é o nosso pleito, de que as aulas presenciais voltem, porque hoje o Covid, nessa pandemia, ultrapassou só o risco do Covid. Hoje a gente tem um problema de saúde pública muito mais sério nessas crianças do que o próprio risco do Covid, que em crianças, tanto para pegar Covid como para passar Covid, é quase zero. Então hoje o problema que a gente tem é de saúde pública. Então é isso que a gente quer o ano que vem, não perder mais tempo e prejudicar uma geração toda por falta de preparo dessas escolas das autoridades. Lana, em outubro, países como França, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, países da Europa voltaram a fazer lockdown e a fechar bares, restaurantes e academias, mas as escolas permaneceram abertas. Esses exemplos, vindo de outros países do exterior, nessa segunda onda, ajudaram a fortalecer o argumento de vocês? Sem dúvida. Quando começou a pandemia, a gente não tinha dados científicos, né? Era uma doença nova, ninguém sabia tratar e nem sabia das suas consequências. Com o passar do tempo, a ciência foi mostrando que, por algum motivo, criança quase não pega Covid, é quase zero o que ela pega. E
passar Covid, né, esse vírus também é 0, muitos zeros até ter um número, né, para passar o Covid. Então, a ciência demonstrou que as escolas realmente são o ambiente mais seguro, e o mundo inteiro está comprovando isso. As escolas do mundo inteiro estão abertas, e o Brasil é um dos pouquíssimos países que a decisão é do município, né, e não do governo federal, ou uma junção de governo federal, estado e prefeitura. Então, hoje a gente tem cidades que estão abertas e cidades que estão fechadas no Brasil. E São Paulo, no caso, que é a principal capital da América Latina, é uma cidade que continua fechada, é uma das maiores economias do mundo. Então, a gente não pode aceitar essa inversão de valores e esse antagonismo com o mundo, porque isso vai prejudicar tanto essa geração, quanto os professores, quanto toda uma economia de um país que vai ser vítima dessa decisão de não abrir as escolas. Então, sim, o mundo inteiro comprova de que escola é seguro para crianças, professores e funcionários. Sim, vamos falar dessa preocupação com a próxima geração. Sabemos que a escola, que alunos de escolas particulares conseguiram estudar de forma remota, mas essa não é a realidade de grande parte da população. Essa ação é uma luta por todas as escolas, porque sabendo que essa paralisação e evasão escolar irá impactar o futuro de toda uma geração, e isso é muito grave para o futuro do país como um todo, né? Exatamente. A gente tem problemas se a gente for relatar os problemas de saúde dessa geração, dessas crianças, a gente pode separar em blocos, né? Então, as crianças de escolas particulares, principalmente da classe A e B, que conseguiram ter aulas remotas, sim, elas foram afetadas de algumas maneiras. O ensino infantil, por exemplo, de 0 a 6 anos, é um ensino que foi muito prejudicado, porque a gente sabe que o ensino infantil, independente da camada social, ele se dá através do ensino presencial, do afeto, o aluno, amigos, professor, e essa construção da parte neurológica da criança, a ciência já comprovou que ela é feita através do ensino presencial, que é fundamental na formação dessa primeira infância. Já crianças acima de 6 anos, do Fundamental 1 e 2, a gente pode separar por blocos, como eu havia comentado há pouco. Como que a gente enxerga? Crianças da classe A e B tiveram problemas, por exemplo, de aumento de ansiedade, depressão, tentativa de suicídio, problemas psicológicos, transtornos noturnos e até obesidade infantil. Quando a gente fala da classe C e D, são crianças que não necessariamente conseguiram ter aula online. Poucas escolas conseguiram dar aula online. O que isso nos dá mais ainda preocupação, porque essas crianças não estão estudando. Algumas delas têm que ir para a escola, pegar material, fazer sozinha a matéria e as mães ajudarem. Essas crianças nem sempre estão com as mães, porque essas mães precisam trabalhar para ganhar vida, outras tiveram que abandonar seu emprego para conseguir ganhar vida e colocar comida na mesa. E o que aconteceu é que essas crianças não têm professor lá, porque nem prefeitura, nem estado, nem as municipais quanto estaduais, que estão sem aula online, elas não têm recursos nem para o professor, nem para o aluno nessa aula, né, para dar essa aula. Então, essas crianças, elas estão soltas, elas estão nas ruas, elas estão fora de casa, e elas estão sofrendo outros tipos de saúde pública, como, por exemplo, desnutrição, fome, porque muitas delas tinham na comida da escola a sua única refeição, a sua principal refeição. Essas crianças, muitas estão sofrendo violência doméstica, violência sexual. 30% das crianças matriculadas em 2020 já falaram que não vão se matricular em 2021, então significa que a gente vai ter uma evasão escolar gigantesca o ano que vem, e a gente vai sentir... E essa conta vai chegar para a gente, né? Não tão lá na frente, a gente já vai chegar agora, porque aumenta o problema com segurança, a marginalização e toda uma geração que não volta para a escola. E isso é um problema para o país, né? Um problema seríssimo para o país em todas as esferas. Por isso que a gente realmente luta pela reabertura segura das escolas em
todos os âmbitos, público e privada. Isso é muito importante. Sim, isso significa um retrocesso e, como você disse, essa conta vai chegar logo aqui pra gente. Lana, você é mãe de 3 filhos. Não sei se procede essa informação, mas gostaria que você contasse a sua experiência para nós. Os seus filhos sentem falta da escola? Eles falam das atividades, dos professores, perguntam quando vão voltar à rotina? Você percebeu alguma mudança até mesmo de humor deles? Sim, eu tenho 3 filhos. Eu tenho 2 em idade de uma menina de 12 anos, um menino de 13 e um no ensino infantil de 3 anos. Então, o que eu percebi? Os meus filhos mais velhos, eles já têm controle, né? Eles conseguem fazer as aulas online, eles estão em escola particular, então eles têm aula, né? Excelentes professores, conseguem acompanhar as aulas online, mas certamente o nível de aprendizado mudou muito. As dúvidas que eles têm, é muito mais difícil tirar as dúvidas com o professor online, até porque o professor também está se matando para dar essas aulas online, né? Vamos lembrar que o professor, ele é formado para dar essa aula presencial, e eles também tiveram que se virar nos 30 com muita dedicação para conseguir passar esse conteúdo online, né? Ele também tá trabalhando muito, né? E sim, na casa dos meus filhos mais velhos, o que eu percebo é isso: a falta de socialização, a falta desse contato com os amigos, com o professor presencial, tornou realmente assim, eles ficaram mais agitados. Em alguns momentos eles ficaram tristes, falando que estavam muito chateados. Como eu relatei, né? Eles não tiveram depressão, mas fiquei bastante preocupada. Tiveram muito mais dificuldade para dormir, e nesse sentido, realmente, uma falta do contato do dia a dia humano faz toda a diferença, e o excesso da digitalização, né, no caso deles. O meu filho mais novo, por exemplo, que tem hoje 3 anos, quando começou a pandemia, ele ficou totalmente perdido, ele regrediu. Eu estava tirando a fralda dele, por exemplo, e ele regrediu, ele ficou extremamente irritado, a rotina foi alterada, ele não tinha rotina, ele não conseguia fazer as aulas online, porque ele tinha 2 anos e pouco, hoje está com 3, e realmente nele eu sinto a maior dificuldade, a maior perda, né, porque realmente mudou totalmente o temperamento dele, né, em relação a essa falta de aula, falta de rotina que só a escola traz, né? Sim, Lana, e tantas mães estão na mesma situação que você, sentindo essas mudanças, essas dificuldades. É realmente uma adaptação para todo mundo, para os pais, para as crianças, para os profissionais, os professores. Lana, agora para a gente finalizar, queria reiterar aqui minha pergunta. A Prefeitura de São Paulo deu algum posicionamento para vocês? Pelo menos sinalizou a possibilidade de algum diálogo? Como que está essa questão em relação à resposta da Prefeitura? Bom, a Prefeitura nos recebeu 2 vezes, e nas 2 reuniões que a gente teve na semana passada, eles não deram nenhuma sinalização de reabertura de escolas. Eles continuavam acreditando, afirmando que os estudos mundiais não serviam para a cidade de São Paulo. A gente, inclusive, questionou quais são os nossos estudos, então, quais são os estudos que a nossa prefeitura tem, que combate, né, que eles enxergam, que os indistas mundiais não enxergam, e a gente não teve acesso a esses estudos, e a gente acredita que de fato não tenha esses estudos. Já o Estado não. Já o Estado sinalizou que ele sim é favorável à abertura das escolas, que sim ela é necessária. A gente tem o o secretário da Educação, Roscielli, na luta da abertura dessas escolas e no preparo dessas escolas. Nós temos certezas que muitas escolas públicas, tanto privadas, tanto municipais quanto estaduais, não estão preparadas. A gente tem certeza que algumas estão e outra certeza de que elas não estão. E a gente está cobrando deles que preparem essas escolas, e a gente também precisa ajudar essas escolas a reabrirem. E o que depender da gente, que a gente possa agregar ao nesse movimento, ajudar as escolas que não estão preparadas a abrir, a gente vai ajudar as autoridades. Só que o Estado, sim, já se pronunciou, está do nosso lado, de que sim, as aulas presenciais são fundamentais, desde que seja de acordo com os protocolos do governo. A Prefeitura não, é a única que não se manifestou ainda.
Nós conversamos com Lana Romani. Lana, muito obrigada aqui pela conversa. Nós vamos com certeza continuar acompanhando este caso. Essa luta é de todos nós. Obrigada. Obrigada, Lívia.